Próximo slide. Eu tenho uma tela dividida em duas partes. Metade da parte direita é o slide, onde você tem o título Exercícios e tem um subitem. Converta os valores binários em seus respectivos equivalentes decimais. Aí esse item tem 4 subitens. São 4 valores que a gente vai converter. O primeiro, 11001 na base 2. Onde nesse na base 2 é um 2 pequenininho ao lado do 1. Depois eu tenho 1001,1101 na base 2. Terceiro subitem é o 1011001 na base 2. E o último é o 11011001,11001 na base 2. É o slide. Do lado esquerdo aparece uma folha de papel na qual eu vou resolver as questões. Vamos fazer aqui um exemplo de conversão binário para decimal. Então eu tenho aqui o primeiro exemplo, o número 11001 em binário, base 2. E aí eu quero converter para decimal. A gente lembra que o sistema binário é um sistema posicional, então eu tenho relacionado a cada bit um peso, e esse peso é a base elevado a um expoente. O expoente é a posição do bit. Então, o bit menos significativo, que é esse primeiro aqui, o mais à direita, a posição dele é 0, então o expoente é 0, fica 2 a 0. Aí, os bits seguintes, a gente vai incrementando o expoente. Então, fica 2 a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta. Nessa situação, eu escrevi em cima de cada bit da palavra o valor 2 elevado à posição. Então, o bit mais à esquerda, né, que é 1, tem 1, em cima dele tem escrito 2 elevado à quarta. O próximo, que também é 1, tem escrito 2 ao cubo. O próximo, que é 0, tem escrito 2 ao quadrado. E o próximo, que é 0, tem escrito 2 a 1. E o último tem escrito em cima dele 2 a 0. Se você preferir, não quiser colocar, né, na forma de expoente, né, você pode simplesmente já colocar os valores, né? Então é 16, 8, 4, 2, 1. E aí eu coloquei embaixo dos dígitos binários o valor, né, dos pesos. Né? Então eu coloquei no primeiro 1, né, mais à esquerda, o peso é 16. No próximo, o peso é 8. Em seguida tem um 0, o peso é 4. Em seguida tem um 0, o peso é 2. Em seguida tem um 1, o peso é 1. E aí depois você vai fazer o produto dos bits que são nível lógico alto pelo peso, né? Então aqui vai ficar o quê? 1 vezes 16, mais 1 vezes 8, mais 1 vezes 1. Somando tudo isso aqui vai dar 25 na base 10. Tá? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, eu tenho o número, é azul aqui, 1001,1101 na base 2. A gente vai colocar aí os expoentes, né? Então, o primeiro bit antes da vírgula, a posição é 0, então é 2 a 0. O primeiro bit depois da vírgula, a posição é menos 1, então é 2 elevado a menos 1. Aí, quando você vai indo para a direita, você vai decrementando o expoente, então fica 2 a menos 2, 2 a menos 3, 2 a menos 4. E no para a esquerda você vai incrementando, fica 2 a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Se você só comentando, então eu escrevi o número 1001,1101. No primeiro número antes da vírgula, eu coloquei em cima dele 2 elevado a 0. No primeiro número depois da vírgula, eu coloquei em cima dele 2 elevado a menos 1. E aí, para os números que são depois da vírgula, eu fiz 2 a menos 1, depois 2 elevado a menos 2, depois 2 elevado a menos 3, depois 2 elevado a menos 4. Para os números que ficam antes da vírgula, eu coloquei o primeiro peso 2 a 0, o próximo peso 2 elevado a 1, o próximo peso 2 ao quadrado, o próximo peso 2 ao cubo. Se você preferir, você coloca aqui já o valor, né, do expoente aqui, né, dessa operação aqui, né? Então aqui é 8, aqui é 4, 2, 1. 2 a menos 1 é 0,5, 2 a menos 2 é 0,25, né? 2 a menos 3 é 0,125. 2 a menos 4, vai ficar feio aqui, né? É 0,06625. Tá. Aí eu fiz a mesma forma. Eu coloquei o peso
embaixo dos dígitos. Então, lembrando, o número é 1001,1101. Então, pegando o bit mais à esquerda, né, que é 1, o peso é 8. O próximo, que é o bit 0, o peso é 4. O próximo bit 0, o peso é 2. O próximo, que é o bit 1, o peso é 1. Aí tem a vírgula. Aí o próximo bit é 1, o peso é 0,5. O próximo bit é 1, o peso é 0,25. O próximo bit é 0, o peso é 0,125. O próximo bit é 1, o peso é 0,0625. E aí, para fazer a conversão, eu vou simplesmente fazer o produto, né? Vou fazer o produto dos bits, que são 1, com o peso, né? E faço a soma. Então fica 1 vezes 8, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 0,5, mais 1 vezes 0,25, mais 1 vezes... Vai caber? Não vai caber aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo. Mais 1 vezes 0,0625. Somando tudo isso vai dar o quê? 8 mais 1 é 9, vírgula 0,5 mais 0,25 dá 0,75. Mais 0,0625, a gente vai ter 8125. Então a resposta é 9, aí deu um erro ali, mas a resposta seria 9,825. É porque nessa aula a parte final dos vídeos saiu truncada, saiu cortada, tá? Aí eu já vou passar o próximo slide em seguida, certo? Depois daqueles exercícios. Então no próximo slide, o título é Sinais Digitais. Tem 3 itens. Primeiro item: um sinal é uma função que fornece informações sobre algum fenômeno físico. Segundo subitem: os sinais podem ser utilizados para representar grandezas digitais. E o terceiro subitem: a tensão e a corrente elétrica são as grandezas que geralmente são utilizadas em circuitos para representar um sinal digital. Nós podemos definir sinais, tá, como uma função, tá? Uma função que ela fornece alguma informação sobre algum tipo de fenômeno físico. Então, quando você pensa um sinal, ele pode indicar como é que está variando a velocidade de um certo motor, qual é a umidade num certo local, né? Esse sinal ele pode ser a representação, né, da intensidade da voz de uma pessoa, ou então de um instrumento musical. Ele pode ser uma série de grandezas que a gente pode representar numa forma, né, matemática, ou então você pode representar o sinal pelos seus valores no tempo, ou alguns sinais eles não variam no tempo, eles podem variar também no espaço, ou variam no espaço e no tempo, tá? Um exemplo de sinal que varia no espaço, imagine aí que você tem uma imagem, tá? Então a imagem ela é composta por pixels, né? Os pixels são elementos dessa imagem. Esses elementos eles representam a intensidade de cores numa certa região daquela imagem. Então, uma figura, uma imagem digital, ela varia em relação à posição, né? Ela não varia em relação ao tempo. Se você pensar num vídeo, né? O vídeo é uma série de imagens que vão passando. Então você tem uma variação da intensidade, né, das cores no espaço, na posição, também no tempo. Então o vídeo é um sinal que ele varia tanto no espaço quanto no tempo. A imagem é um sinal que varia só no tempo. Um arquivo de voz é um sinal que varia também no tempo, tá? Então esses sinais digitais, né, esses sinais podem representar grandezas digitais. Então, eu posso tanto ter um sinal que representa uma grandeza analógica, como posso ter sinais que representam grandezas digitais. Normalmente, nos circuitos, esses sinais eles vão estar representados na forma de tensão ou corrente elétrica. Então, como você tem um circuito digital, né, você vai utilizar normalmente tensão elétrica, mas também corrente, pode ser, para representar esses sinais. E quando a gente tem isso, a gente precisa de algum padrão, né, para poder indicar qual o valor que aquele sinal está representando. Então, o sinal digital ele tem que representar zeros e uns. Então, existem vários padrões para definir isso. Eu vou mostrar um para vocês, tá aqui. Próximo slide. Título: Sinais digitais. Aí tem um item. Sinal digital, nível de tensão. Aí tem uma figura. Essa figura você tem um eixo coordenado. Aí no eixo X você vai ter os valores
né? Vai ter o tempo, e no eixo Y você vai ter valores de tensão. Então tem 0 volts, 0,8 volts, 2 volts, 5 volts. Nesse gráfico tem 3 regiões. A região inferior tem escrito binário 0, que fica entre 0 e 0,8 volts. Aí existe uma segunda região, né, pintada de cinza, que vai do 0,8 volts até o 2 volts. E tem uma terceira região que tem escrito binário 1, que vai de 2 a 5 volts. Que é como é que eu poderia diferenciar entre o valor binário 1 e o valor binário 0 utilizando níveis de tensão, tá? Esses valores são um pouco arbitrários, mas eles representam como que funcionam alguns sistemas, né, em circuitos elétricos, né, quando estou trabalhando com eletrônica digital. É claro que existem vários padrões que podem trabalhar com níveis de tensão diferentes. Então, nesse padrão aí, eu tenho aqui, né, que o binário 1, ele varia o nível de tensão de 2 a 5 volts. Esse intervalo é importante porque quando você trabalha com circuitos eletrônicos, você não vai conseguir ter uma precisão exata, né? Você não vai conseguir sempre, dependendo da sua bateria ou da sua fonte de alimentação, pode estar variando. Então esse nível aqui de tensão pode variar um pouquinho, mas se ele estiver entre 2 e 5, a gente vai assumir que ele é o valor binário 1. Se ele estiver entre 0 e 0,8, a gente assume que ele é o binário 0, tá? E aí tem um intervalo aqui, onde não é nem 0 nem é 1. Esse intervalo é justamente para a gente não ocorrer numa situação que você ficaria difícil de diferenciar se o sinal era 0 ou 1. Por exemplo, se eu tenho um sinal que está variando aqui ao redor de 0,8, né, ele pode variar à vontade aqui, que ele não vai ultrapassar esse limite aqui e virar 1 do nada. Então essa faixa, né, de tensão separando o binário 0 e o binário 1 é justamente para dar um pouco mais de confiabilidade na representação desses sinais, tá ok? E aí, uma das formas que nós temos para representar esses sinais ao longo do tempo, porque esses sinais são... Próximo slide. Título: Sinais digitais. Aí tem um ponto. Sinal digital, diagrama de tempo. Aí tem um gráfico no eixo coordenado. O eixo X é o tempo e o eixo Y é volts. No eixo X, você vai ter o tempo passando, e no eixo Y tem volts, de 0 volts a 4 volts. Aí você tem desenhado um sinal digital. Ele começa em 0, e aí que é o nível lógico baixo, que está no 0 volts. Aí ele sobe para 1, que tem escrito 1, mas ele está no nível de 4 volts no eixo Y. Aí ele volta depois de um tempo a descer para 0. Aí ele fica em 0 um tempo. Aí ele sobe, volta para 1, que é no nível de 4 volts, e depois desce para 0. São variar, tá? É o diagrama de tempo. Então esse diagrama normalmente você vai ter no eixo X o tempo passando e no eixo Y a tensão, ou então normalmente dentro da disciplina a gente não vai usar valores expressos em tensão, a gente vai usar só os valores lógicos, 0 ou 1, tá? Então quando está baixo aqui o sinal, eu tenho um nível lógico 0, quando ele está alto eu tenho um nível lógico 1. Tá? E assim a gente pode apresentar vários tipos de sinais, como por exemplo, né, o pulso digital. Então o pulso digital é um tipo de sinal que ele aparece bastante em sistemas digitais, tá? Em circuitos digitais, e eu tenho dois tipos de pulsos. Os pulsos positivos. Outro slide. O título é Sinais digitais, aí tem um ponto. Sinal digital, pulso digital. Tem uma figura. Aí nessa figura você tem no lado esquerdo pulso positivo, aí você tem um sinal que ele vem baixo, e aí ele sobe para alto, e depois desce. Aí tem escrito borda de subida ou positiva, quando ele varia de baixo para alto, e borda de descida negativa, quando ele varia de alto para baixo. Em seguida tem um sinal que ele começa no nível alto, aí desce para baixo, depois de um tempo ele sobe para alto. Aí tem escrito borda de subida ou descida, né? E aí depois tem escrito borda de descida ou subida. E os pulsos negativos. Então o pulso positivo é quando eu tenho um sinal inicialmente nível lógico baixo, você vai ter uma borda de subida e ele vira um sinal nível lógico alto. E em seguida vai ter uma borda de descida e ele volta a virar baixo. E o pulso negativo é o contrário. O sinal está inicialmente em alto, tem uma borda de descida, vai para baixo, e depois tem uma borda de subida, vai para alto. Tá? Isso é um tipo de sinal que vai aparecer bastante no futuro, quando a gente estiver trabalhando com circuitos mais na frente. Outro sinal, né, outra forma que a gente tem que
entender é que esse pulso digital que eu mostrei para vocês, ele é um sinal. Outro slide. O título é sinais digitais, aí tem um item, sinal digital, pulso não ideal. Aí tem uma figura representando um pulso não ideal. Então esse pulso, ele começa baixo, e aí ele vem subindo lentamente, e aí quando ele chega no topo, ele sobe mais ainda além do máximo. E aí depois tem uma variação, ou seja, ele desce rápido, sobe, aí sobe de novo, e aí ele vai descendo lentamente até um nível de 0, né, que seria um sinal baixo, e quando ele chega no nível baixo, ele tem uma leve oscilação. Sinal idealizado, né? O sinal real, ele é um pouco mais parecido com o que está aí na tela. Então, o que acontece aí? Vocês estão vendo que o sinal não é perfeito. Então, quando o sinal está lá em 0, quando ele vai fazer a transição de 0 para 1, essa transição ela não é instantânea, como aparece no exemplo anterior. Que é esse aqui, né? Eu tenho a transição do 0 para 1 instantânea. Só que isso não acontece de verdade. Então você vai ter um tempo para o sinal subir do 0 para o 1. Quando ele sobe, ele vai ter uma sobreelevação, vai ter uma variação, uma oscilação. E quando ele for descer, também vai ter um tempo de descida e vai ter uma oscilação para depois ele estabilizar. Então isso aqui é a cara do sinal não ideal. Mais parecido do que você vai ter realmente num sistema real. Para a gente aqui no curso de computação, a gente não vai estar interessado nesses detalhes, né, da representação física de um sinal digital. A gente vai sempre trabalhar com sinais ideais, como por exemplo, né, eu vou ter formas de onda desses dois tipos. Vou ter formas de onda periódicas, né, que são ondas quadradas, que eu vou ter um período constante, né, que é um período t constante. Outro slide, título sinais digitais. Aí tem um item, sinal digital, formas de onda. Tem duas figuras. Na figura da esquerda, tem a representação de uma onda quadrada, onde você tem um sinal que varia de 0 a 1, ou seja, nível lógico baixo para nível lógico alto, e o tempo que ele fica em alto e o tempo que ele fica em baixo é o mesmo tempo. Do lado direito tem um outro sinal que ele diz não periódico, onde você tem uma onda quadrada, que você tem valores, ele começa em nível baixo, sobe, vai para alto, depois desce para baixo, mas o tempo que ele fica em alto, o tempo que ele fica em baixo, não é o mesmo, é variável, né? Às vezes ele fica muito tempo em baixo, às vezes ele fica pouco tempo em nível lógico alto, e vai variando. Então, se eu tenho um período t, a minha frequência é 1 sobre t, e vou ter sinais não periódicos, né, que vão variar de acordo com alguma função, de acordo com a saída de algum circuito. Além disso, eu vou ter outro slide. Sinais digitais é o título. Aí tem um item. Sinal digital, forma de onda com clock. Aí tem uma figura, que é um diagrama de tempo. Você tem dois sinais. Um sinal chamado clock, que é relógio. E ele é uma onda quadrada, né, com período constante. Ou seja, o tempo que ele fica em alto é o mesmo tempo que ele fica em baixo. Aí tem escrito tempo de bit. O tempo de um bit é um tempo que o sinal sai de 0, vai para 1, aí ele fica um tempo em 1, depois ele desce para 0, aí fica um tempo em 0 e volta a subir. Então esse tempo aí é o tempo de um bit. Aí embaixo do sinal de clock tem um sinal chamado A. Ele também é uma onda quadrada. E aí só que ele varia de 0 em 1, só que ele não é com tempo igual. Então ele começa em 0, aí no primeiro tempo de bit ele está em 1. No segundo tempo de bit, que é o período clock, ele está em 0. No terceiro tempo ele está em 1. No quarto tempo ele está em 0. No quinto tempo ele está em 0. No sexto tempo ele está em 1. No oitavo tempo está em 1. No nono tempo de clock ele está em 0. No décimo está em 0. No 11º está em 1. E no 12º tempo de clock ele está em 0. Um sinal muito importante que é o sinal de clock, né? Você já deve ter ouvido falar do clock quando a gente fala de processadores ou quando você fala, né, de alguns circuitos mais específicos, que meu circuito do processador tem um clock de 2 GHz, ou 3 GHz, ou 4 GHz, né, algo do tipo. Então, em circuitos digitais, normalmente, você vai ter a presença desse sinal de clock, e esse sinal de clock é uma onda quadrada, periódica, né, com um período constante, e aí você pode usar esse sinal de clock, por exemplo, para sincronizar a transmissão de um outro sinal. Então, por exemplo, eu tenho o sinal A aqui, né, e eu tenho, ele está variando aqui, ele começa em nível lógico alto, vai para baixo,